Após ver a Câmara dos Deputados aprovar um pedido de impeachment contra si, autorizando o Senado Federal a iniciar um processo que pode levar à cassação do seu mandato, a presidenta Dilma Rousseff anunciou sua ida dia 20 de abril a Nova York, onde participaria de encontro da ONU. De imediato, o Partido Solidariedade, por seu presidente, o deputado federal sindicalista Paulinho Pereira, ingressou na Justiça Federal de Brasília com uma ação visando impedir a presidenta de viajar. Será que isso pode? Foi pedida também a apreensão do seu passaporte? Querem tirar da suprema mandatária do país, no pleno exercício de um mandato presidencial legítimo, até mesmo o direito de ir e vir, assegurado a todos pela Carta Magna. Precisaria ela de um habeas corpus para representar o Brasil no encontro das Nações Unidas? Diante do que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, não se pode duvidar do êxito de empreitadas como a do Solidariedade. Num país de liminares, simples despacho de juiz de primeira instância pode acolher pedidos absurdos e ilegais como o do deputado Paulinho. E o que é pior, contar com o apoio de ministro de instância superior. Para quem duvida disso, basta lembrarmos que o liminar do ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu recentemente a nomeação de Lula como ministro. Com que fundamento? Pela suspeita de que a nomeação fora feita para dar foro privilegiado ao ex-presidente. Por mera suposição, Gilmar Mendes retirou da presidência da República a prerrogativa constitucional de nomear ministros. Esqueceu o senhor ministro Data Vênia de que decisões judiciais só podem ser tomadas diante de fatos provados ou indícios relevantes, e jamais por suposições. Apesar disso, ainda prevalece a liminar de Gilmar, vez que a Corte Superior protela o exame da questão. No Estado de Direito em que vivemos, é possível que iniciativas como a do deputado Paulinho tenham êxito. Vale perguntar, não será mais eficiente acorrentar a presidenta? E uma tornozeleira eletrônica não vai bem? Diante do anúncio de uma viagem da presidenta Dilma Rousseff a Nova York, onde representaria o Brasil em encontro da ONU, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso Mello, se apressaram em virem a público, através de declarações à imprensa, para contestarem possíveis pronunciamentos da presidenta Dilma. Segundo eles, em falas parecidas e que pareceram ensaiadas, seria um equívoco a presidenta discursar na Corte Internacional, afirmando que estaria ela sendo vítima de um golpe, porque fora autorizada pela Câmara dos Deputados a instauração de um processo de impeachment em andamento no Senado Federal. Disseram mais os senhores ministros que não há nenhum golpe em andamento no país e um pronunciamento como o imaginado prejudicaria muito o nosso país. Os pronunciamentos de Gilmar Mendes e Dias Toffoli não devem surpreender a ninguém, pois são constantes seus posicionamentos anti-governo e anti-Dilma. Suas atitudes quase sempre são mais políticas do que de magistrados. Há poucos dias, o ministro Gilmar Mendes, sob o pretexto de promover cursos,
foi para Portugal acompanhado de lideranças da oposição, como o senador Aécio Neves, que disputou e perdeu a eleição presidencial para Dilma e que sonha ocupar o lugar desta. O vice-presidente Michel Temer, que deverá ocupar o lugar de Dilma, caso venha ela a ver suspenso seu mandato, e que é taxado pelos governistas como mentor do golpe do impeachment, foi convidado por Gilmar e somente não o acompanhou porque estava em articulações pró-impeachment. Isso ocorreu no clima de turbulência política que atravessamos e às vésperas das sessões importantíssimas da Câmara dos Deputados, que poderiam selar os rumos da democracia. Senhores ministros, ao darem as declarações que deram, ao afirmarem de que o processo de impeachment não constitui golpe, não estariam os senhores prejulgando ações que podem chegar ao STF? Ao rebaterem pronunciamento da presidenta Dilma, ainda não ocorrido, não estariam os senhores agindo politicamente, tentando amordaçarem a presidenta ou ditarem o seu discurso, intimidando-a ou dizendo-lhe o que deve ou não falar num conclave mundial? Permitam os senhores ministros a um colega menor lhes recomendar que para fazerem política é necessário tirarem a toga. Todos têm o direito à livre manifestação, exceto os magistrados que são proibidos de anteciparem julgamentos e de fazerem política. Para fazerem isso, tirem as togas, senhores ministros, ou tirem as máscaras,